Iniciamos o capítulo 6 e nós vamos tratar da análise estrutural. Nesse capítulo, várias estruturas são consideradas, mas o nosso foco ocorre nas treliças. Essa vai ser a nossa aplicação e a nossa descrição. Como eu comentei anteriormente, em função do semestre um pouco reduzido, o capítulo 6 também será reduzido. Assim, eu pretendo que no máximo com um vídeo eu consiga terminar a apresentação dessa teoria com pelo menos uma ou duas aplicações práticas disso. Assim, nós vamos tratar da parte 6.1, 6.2 e realizar pelo menos um ou dois exemplos. Então, análise estrutural corresponde também nesse capítulo à análise de máquinas, e para isso eu trouxe aqui algumas descrições já auxiliando nosso tempo. Então, estrutura vai ser todo o arranjo de materiais ou elementos destinados ao suporte de forças. E uma máquina é um tipo de arranjo onde eu também tenho materiais ou elementos, mas que permitem a transmissão do movimento ou de forças. Por esse motivo, nossa análise é uma análise só de estruturas e não de máquinas, embora o livro também vai trazer isso. E aqui as imagens que o livro traz também de exemplos de treliças. Então nós temos estruturas treliçadas diversas, cada uma com ideias arquitetônicas diferentes, mas em geral a mesma ideia estrutural. E assim nós definimos uma treliça como uma estrutura formada apenas por elementos de duas forças, que nós vimos anteriormente, elementos de duas, três forças e forças nulas, mas em algumas situações esses elementos que poderiam ser de força de duas forças, eles podem tornar-se de força nula. Então nós vamos ver que uma treliça é majoritariamente formada pela ligação de elementos de forças duplas por pinos, mas alguns desses elementos podem ser elementos de força única, ou melhor, de força nula. E ainda, o objetivo da treliça é atuar como uma estrutura única. Então, esses elementos se comportam de modo que sejam um único objeto. A partir disso, nós temos a definição mais prática do que é uma treliça, especialmente uma treliça plana. Então eu tenho que uma treliça plana tem elementos ligados por pinos, como eu disse anteriormente, e pinos sem atrito. Então essa estrutura não tem atrito. Assim, nós vamos chamar de nó cada um desses pinos. Então, cada intersecção aqui, dada por esses pontinhos, que é um ponto de ligação de uma estrutura de elemento de duas forças com outra estrutura de elemento de duas forças, nós vamos chamar isso de nós. As forças aplicadas ocorrem apenas em nós, então eu tenho forças aplicadas apenas nos nós. Assim eu não vou ter forças na barra, porque a partir do momento que eu tenho esse tipo de força, esse elemento deixa de ser um elemento de força dupla ou de duas forças e passa a atuar através de três forças agora, dependendo da sua decomposição. Nós podemos ter outros elementos aqui. Então ele deixa de ser um elemento de duas forças, assim na treliça nós aplicamos apenas forças nos nós. Os elementos possuem dois nós, então eu tenho elementos com dois nós apenas. E observem aqui nessa treliça que eu tenho aqui uma barra desse ponto até esse ponto, então ela tem dois nós. Essa barra inclinada tem um aqui e outra aqui, então também dois nós. E o peso desses elementos é desprezível, então nós vamos desconsiderar o peso dado por cada um dos elementos estruturais, mesmo sabendo que em treliças mais importantes como essa, o peso desse elemento não é desprezível. Assim nós temos aqui alguns tipos de treliças. Como eu comentei com vocês, não há necessidade de decorar o nome dessas treliças. Esse não é o objetivo dessa disciplina, jamais. E ainda aproveito e critico qualquer um que faça isso.
Não é o objetivo de uma disciplina de análise estrutural decorar nomes de treliças. Então, o nosso objetivo aqui é entender como analisar esses problemas, né? Não adianta você saber a nomenclatura do mundo e não saber operar com uma estrutura dessa. Não tem sentido nenhum, inclusive sentido prático. Então, mas algumas coisas são relevantes. Esse tipo de treliça são treliças típicas de estruturas de telhado. Então é muito fácil perceber isso. E quando nós vemos essas daqui, embora hoje não seja tão comum, nós não vemos tantas, mas é uma estrutura típica de pontes. Então muitas cidades têm essas estruturas que são estruturas de pontes, como é dado aqui nessa terceira figura, né, aqui. Então é uma estrutura típica de pontes. Ainda existem outras estruturas de treliça de ponte, onde eu tenho aquelas pontes um pouco diferenciadas dessa estrutura típica mostrada aqui. Enfim, seguimos então para determinar agora um outro tipo de elemento que existe na treliça, que são os elementos de força nula. Aproveitando aqui, nós temos a visualização de como ocorrem as ligações nessas treliças e o que é o nó da treliça. Então, eu encontro aqui de 2 ou mais elementos estruturais lineares. Então, um elemento de força nula é um elemento que não suporta forças, né? Isso é uma coisa muito lógica. Mas, mais do que isso, ele tem 3 características que eu coloquei aqui. Então, ele possui 3 elementos ligados ao nó. Geralmente, eu tenho um nó onde eu tenho 3 elementos que se encontram nele. 2 desses elementos podem ser colineares. E não há força externa aplicada ao nó. Eu entendo que a visualização do ponto 1 e 3 são muito simples. Então, quando nós encontramos essas estruturas e avaliamos essas 2 características, isso se torna muito simples. Então, aqui eu trouxe um exemplo para avaliar exatamente esses elementos de força nula. Então, observem o seguinte: eu tenho aqui o encontro de 3 elementos no nó C. Então observem que aqui eu tenho o elemento AC, CE, AB, CB, EB, ou BE, IBC e BA, tanto faz. Quando nós olhamos para o elemento C, o nó C, nós vemos o encontro aqui de 3 elementos estruturais. 2 deles são colineares. Então, AC e CE são colineares, estão na mesma linha. O nó recebe 3 elementos, o elemento BE, AC e CE. Além disso, não existe nenhuma força externa aplicada a esse nó. Dessa forma, o elemento que não é colinear é aquele no qual nós vamos ter a força nula. Então, talvez valha a pena escrever isso aqui também, né? Um elemento não colinear é de força nula. Então, assim nós temos que o nó C tem um encontro desses 3 elementos. Então, o elemento BC é de força nula. Depois, nós temos aqui o elemento D. O elemento D é composto, ou melhor, o nó D é composto pela barra BE
DF e ED. Observem que em E eu tenho uma força externa aplicada, mas em D não. Então o nó D vai mostrar um elemento de força nula de D para E. Mesmo que aqui em E eu tenha essa força aplicada, essa força vai se distribuir ao longo das outras barras. Então o nosso nó D apresenta um elemento de força nula também, que no caso aqui vai ser a barra DE. Então nó D, barra DE. Agora, quando nós olhamos para o ponto G, eu tenho aqui no ponto G 1, 2, 3, 4 elementos que se encontram nele. Então, eu vejo que 2 deles são colineares e eu tenho outro que não é. Na verdade, eu tenho 2 que não são. E a partir daqui, nós podemos fazer uma análise dupla, tanto de G quanto de I. Em I, eu tenho 2 elementos colineares e um que não é. Então, esse IG é de força nula. E em G, eu tenho 2 colineares e outro que não é. Não tenho forças externas em nenhum deles. Então, a FG também é de força nula. E aí, a partir disso, nós temos mais 2 elementos aqui, no nó G e no nó I. Então eu tenho que o elemento FG é de força nula e o elemento GI também é de força nula. Então assim nós visualizamos com bastante facilidade e claridade o que é um elemento de força nula. Seguindo para mais uma parte teórica, nós vamos fazer uma avaliação estática de elementos. Mas antes disso eu vou descer para a gente analisar aqui. Quando eu tenho uma treliça, do mesmo jeito que nós tínhamos nas estruturas gerais, nós podemos avaliar a estrutura quanto à sua fixidez e quanto à sua determinação estática. Então, eu tenho estruturas estaticamente determinadas e estaticamente indeterminadas, de acordo com a quantidade de reações e a quantidade de equações que eu tenho para resolver. Só que observem que a treliça vai nos permitir diversas equações para a resolução. Então, não é simplesmente olhar as reações de apoio do jeito que era anteriormente. Isso muda. E a partir disso eu posso ter então estruturas estaticamente determinadas e indeterminadas com fixidez parcial completa ou em mecanismos, que são as estruturas com um risco importante. A partir disso eu tenho essas 3 equações para determinar a estaticidade da estrutura, onde M corresponde ao número de elementos, R o número de reações de apoio e N o número de nós que nós contamos na estrutura. Então se o número de elementos somado ao número de reações é menor do que 2 vezes o número de nós temos estruturas com fixidez parcial ou mecanismos. Se essa soma ela é igual a 2 vezes o número de nós, elas podem ser estaticamente determinadas ou indeterminadas. Se estaticamente determinada, com fixidez completa. Se estaticamente indeterminada, com fixidez parcial. E quando essa soma do número de reações com o número de nós for maior do que 2 vezes, ou melhor, o número de elementos mais o número de reações for maior que 2 vezes o número de nós temos uma estrutura estaticamente indeterminada, de modo semelhante ao que era antes. Só que eu tinha reações incógnitas menores do que 3, iguais a 3, maiores do que 3 em 2 dimensões. Menores do que 6, iguais a 6, maiores do que 6 em 3 dimensões. E agora, maiores do que 2 vezes o número de nós. Então, quando nós olhamos aqui, na primeira figura, eu tenho o número de reações de apoio. Eu tenho 2 apoios simples, apoios móveis. Então, eu posso considerar uma reação vertical em cada um, eu tenho 2 reações. Quanto ao número de elementos, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 barras. Então, 7. Nós, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Então, 2 vezes 5. Então, 7 mais 2 é 9, que é menor do que 10. Dessa forma, eu tenho aqui uma estrutura que tem fixidez parcial ou é um mecanismo.
aqui nós vemos uma fixidez parcial de forma mais clara. Agora aqui observem que essa estrutura tende à ruína. Eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5 nós também. Eu perdi uma barra, né, que era daqui de cima, então eu tenho 6 barras. E agora eu tenho um apoio fixo e um móvel. Tenho 3 reações. Eu tenho 9 do mesmo jeito. Só que a ausência dessa barra tira da estrutura a sua fixidez, tira a estabilidade dela. Então, dessa forma, nós temos essa estrutura de mecanismo. Quando nós olhamos para a segunda figura, nós temos basicamente a mesma estrutura de cima, com a diferença no apoio. Agora eu tenho um apoio aqui fixo. Isso faz o somatório dar 10. Então agora a estrutura ela é estaticamente determinada. E aqui foi compensada essa ausência de barra com um apoio. Então agora essa estrutura não tende mais à ruína. E assim eu coloquei aqui ainda um apoio fixo, então eu tenho 4 reações e também vai ser igual a 10. Assim a estrutura tem fixidez completa e estaticidade determinada. Agora eu tenho ainda o mesmo tipo de estrutura, só que aqui, embora eu tenha 2 apoios fixos, a estrutura não tem a barra de cima, então ela tende a esse movimento também, o que mostra a fixidez parcial. E aqui eu tenho uma estrutura com diversas barras, diversos elementos. E por fim eu tenho aqui as mesmas estruturas, semelhantes pelo menos, mas agora com estruturas estaticamente indeterminadas. Então o somatório vai ser sempre maior do que 2 vezes o número de nós. Observe que em todas elas eu tenho 5 nós. O que foi mudando aqui foram o número de barras e o número de reações. Ok, a partir disso nós vamos para a finalização dessa parte teórica, já com uma aplicação que é na avaliação de um método de cálculo das estruturas treliçadas. Então nós vamos utilizar aqui o método dos nós. O método dos nós traz o seguinte para nós. Nós temos estruturas ligadas por nós, por elementos de 2 forças e com forças externas aplicadas. Então cada nó representa uma partícula, como vocês já podem ver na figura de baixo. A partir disso, nós podemos escolher um nó com a menor quantidade de variáveis. Por quê? Se cada nó representa uma partícula, mas essas partículas são interdependentes. Então eu tenho diversas incógnitas, são muitas. E por isso eu preciso começar pela incógnita de menor número, ou melhor, pelo nó com menor número de incógnitas. Mas antes disso nós fazemos o clássico. Então isso daqui também é um exemplo, né? Da seguinte forma. Nós precisamos fazer o somatório das forças em Y. E aqui nós vemos que eu tenho um apoio A, que é um apoio fixo, e depois eu tenho um apoio em E, que é um apoio móvel. Observem que ele mudou a representação do apoio móvel nessa treliça. Tem uma carga de 10 voltada para baixo. Depois eu tenho em A também um AX que aponta para a direita, menos um 3 kN. Então a gente já sabe que o AX é igual a 3. E agora eu posso fazer o somatório dos momentos em torno do ponto A. E a partir disso nós temos o seguinte. Eu tenho a distância de 6 vezes a força 10, a distância de 4 vezes a força 3 e a distância de 12 vezes o apoio EY. Isso precisa ser igual a 0. 10 giro horário, então ele é negativo. E gira anti-horário e 3 também gira anti-horário.
Então, nós temos aqui a estrutura montada. A partir disso, então, eu tenho 60, menos 60, mais 12 e dividido por 12. Então, eu consigo encontrar o valor de AY. E aí isso vai dar 4 kN. Ok, o que nós vemos agora? A partir disso, nós podemos substituir lá em cima para descobrir o apoio A. E nós precisamos de todas essas informações antes de começar. Então, o apoio A vai ser 6 kN. Ok, com todas essas informações, nós vamos inserir no diagrama. E aí, lembre-se que eu falei no começo que a treliça pode ser tratada como um objeto único. E é isso que nós estamos fazendo aqui, nós já fizemos no capítulo anterior. Agora, então, nós vamos distribuir as forças. Então, pensem no seguinte, olhando para a estrutura. Quando eu tenho aqui uma força para cima e outra para a direita, então provavelmente eu estou comprimindo esse elemento A. Então eu vou colocar a força para dentro aqui em A. E aí eu tenho um A para dentro, aqui do AC para dentro também da estrutura. E o nó B, lembra que a estrutura é estática, precisa estar equilibrado, então eu preciso aplicar uma força contrária. O nó C também. Então perceba que eu já determinei aqui o que faz o B em relação a A e o que faz o C em relação a A. Quando eu olho para o 3 aplica uma força nesse sentido, né? Então ele vai na direção da esquerda. A partir disso, o nó B vai ter que empurrar ele para a direita. Então o D precisa equilibrar também com uma força para a esquerda. De modo semelhante aqui em E empurra a estrutura, devolve ela para cima, né? Entre aspas. Então ele precisa empurrar nesse sentido aqui. Mas se eu decompor essa força em função dessas duas estruturas, eu vou colocar ela para cá e para cá. Então o nó C vai devolver essa força. Como 10 puxa a estrutura para baixo, C precisa puxar para cima. Consequentemente, B e D precisam devolver essa força. E aí a gente monta exatamente o que está escrito aqui. E a partir disso nós vamos começar. Isso aqui não é necessariamente difícil, mas se você errar um ponto, você erra a estrutura inteira. Esse é o grande problema. Então, a partir disso, pensem no seguinte. Nós temos a primeira informação que a gente precisa analisar, né, antes de começar, é o seguinte. Os triângulos formados pela estrutura são triângulos equiláteros ou não? Se são triângulos equiláteros, eu tenho ângulos de 60 graus. Se não são, então a coisa muda. E a gente pode avaliar aqui da seguinte forma. Eu tenho um triângulo 3, 4. Então aqui é 5. Então 5 não é igual a 6. Isso quer dizer então que a estrutura não é um triângulo equilátero. A partir disso eu preciso calcular o ângulo formado por essas estruturas. Então a tangente já que ele chamou de alfa, vou colocar alfa, ela vai ser igual a 4 sobre 3. Dessa forma, o ângulo alfa, que é a tangente inversa de 4 sobre 3, vai ser igual a 53,1. Então, ok, a partir disso nós podemos começar a calcular. Então, em A, nós temos duas equações. Nós sempre vamos ter duas equações no somatório dos nós, tá? Nós não vamos aplicar momento porque nós estamos tratando de uma partícula. E a partir disso nós temos duas equações sempre. Uma equação para somatório de forças em X e outra para o somatório das forças em Y. Então, observem que eu tenho aqui FAC mais 3 kN, eu não vou pôr o kN, mais FAB cosseno de alfa. Isso é igual a 0. Depois eu tenho 6 mais FAB seno de alfa. E isso já é igual a 0. Então eu tenho as duas equações para começar. A partir disso, da segunda, eu já tenho o valor dela.
Então, na segunda eu tenho menos 6 dividido por seno de 53,1, que vai dar menos 7,5. Então, daqui FAB é igual a menos 7,5 kN. Substituindo na de cima, eu tenho então que 7,5 vezes cosseno, e aí, se você prestar atenção, você já nem tira o resultado da calculadora. Então, desse 7,5 você já calcula o cosseno aqui de 51, soma 3, ou melhor, subtrai 3, né, porque é negativo. E aí isso vai dar 1,5. Então, daqui de cima eu tenho que o FAC igual a 1,5 kN. Ok. Podemos passar para o nó B. Então, em B eu vou ter a mesma coisa, somatório de forças em X e em Y. Cuidado com as decomposições, né? Vamos até fazer uma consideração aqui. Se esse ângulo aqui é alfa, esse daqui também é, né? E aí eu posso considerar que esse é alfa e esse aqui também é alfa. Pelo triângulo aqui, ó, 4, 3, 3, 4, então essa tangente é a mesma tangente daqui de baixo, então esse daqui também é alfa. E aí a gente vai fazendo a sequência, vendo que basicamente todos esses ângulos são os mesmos ângulos alfa. De modo semelhante, se esse é alfa, esse aqui é alfa porque ele é oposto pelo vértice. Se esse é alfa, a mesma história, ele é oposto pelo vértice, e assim a gente vai preenchendo toda a parte dos colaterais aqui, né? Ok, no ponto B então nós temos o seguinte: eu tenho o FBD, que aponta para a direita, menos o FAB cosseno de alfa e mais o FBC cosseno de alfa. Isso é igual a zero. Depois eu tenho aqui para y menos FAB seno de alfa. Eu não vou usar o 51 não, tá? Eu só vou colocar seno de alfa. Menos FBC seno de alfa. E aí isso é igual a zero também. Então daqui, como nós temos os dois senos de alfa, nós já tiramos da segunda que FBC é igual a menos FAB. Só que o FAB é 7,5. Então aqui, ó, FBC é igual a menos FAB. Mas como FAB é menos 7,5, então eu sei que o FBC é igual a 7,5 kN. A partir disso a gente substitui na primeira. Então eu tenho ali 7,5 menos 7,5, que é 7,5, vezes cosseno de 51, mais 7,5 cosseno de 51 também. Então basicamente eu tenho duas vezes isso. Então eu vou obter aqui da segunda, ou melhor, da primeira, que o FBD vai ser igual a aproximadamente 9, na verdade menos 9. Então vamos para o nó C. Talvez não C, né? O C não, porque o C tem um monte de incógnita. A gente sabe FAC, FBC descobriu agora, mas falta FCD e FCE. Não, o nó C não vai dar certo. Vamos para o E, porque no E a gente descobre o CE e o DE.
E aí eu já tenho aqui o valor de uma, né? Acho que é a melhor opção. Então em E, eu tenho aqui menos FCE menos FDE cosseno de alfa. Isso é igual a zero. E na vertical eu tenho FDE seno de alfa mais 4. Então da segunda, nós tiramos aqui que FDE vai ser igual a 4 dividido pelo seno 51,1. Então isso vai dar aproximadamente menos 5 kN. Substituindo na de cima, então eu tenho 5 cosseno de 51, negativo, positivo e fica negativo de novo. Então vai dar aproximadamente FCE, então ele vai ser 3, aproximadamente 3, né? Então, ó, negativo ficou positivo, passou para o outro lado negativo, aí os dois negativos ficam positivo de novo. Ok. Então agora nós temos o nó D. Agora a gente tem que voltar aqui, né? O nó D tem menos FBD menos 3 em X. Na verdade só escrevi 1 aqui, né? Então menos FBD menos 3 menos FCD cosseno de alfa mais FDE cosseno de alfa. Agora eu tenho aqui na vertical menos e menos FCD FDE. FCD seno de alfa menos FDE seno de alfa. CD e DE. Isso. Isso aqui é o somatório em Y. Aí, ok. Então vamos observar que, eu vou até marcar aqui, FDE, vou pegar uma cor mais clara. FDE nós conhecemos. Aqui também, FDE. Então a partir disso, nós conseguimos resolver. Então, aí de novo, né? Vocês veem que as coisas, elas acontecem com recorrência quando você avalia uma treliça. Então, FDE é menos 5, vai dar 5. Aí 5 vezes o seno, 51,1, vai dar... Na verdade, antes de terminar, né? Não é só essa que é conhecida, não. O FBD a gente já achou daqui de cima. É o menos 9. Então, qualquer uma das duas pode ser usada para resolver. A partir disso, então, escolhendo a de baixo, né, que é mais simples. Eu vou ter FCD igual a aproximadamente 5. Deixa eu avaliar o sinal aqui. Ele está negativo, vai ficar positivo, passa negativo, e os dois negativos ficam positivos de novo. Ok. Então, FDE, BD, CD, CDDE, BD, BC e AB lá de cima, todas as incógnitas estão resolvidas. Então percebam, não é difícil, mas dá um trabalho relevante. Muitas vezes ele vai ser relevante. Essa treliça é pequena. Há que fazer essa consideração. Ela tem aqui 7 elementos, outras serão diferentes. Então, vamos finalizar. Na verdade, essa figura aqui, ela
ela corresponde a essa daqui. Eu vou colocá-la aqui junto, que aí a gente podia ter visualizado a resposta desses elementos. Bom, na verdade ela não corresponde exatamente a essa, né? Tá faltando aqui um dos elementos. Mas enfim, eu vou deixá-la aqui para ajudar, que aí ela mostra esses elementos de força nula, embora tá faltando um, né? Vou completar ele aqui dessa forma. Então colocando um 0 nele. Ok, então nós vamos finalizar agora o capítulo com essa treliça aqui. E basicamente é para resolver, né? Encontre as reações de apoio, encontre as variáveis que atuam aqui nas treliças e é isso. Então esse aqui corresponde ao exemplo 8.1, é o primeiro exemplo do capítulo 6.1, e nós vamos fazer só ele. Como eu disse, em função das situações que temos nesse semestre, essa aula vai ser mais curta. Então, a partir disso, nós precisamos fazer o somatório das forças em X, fazer o somatório das forças em Y, depois fazer o somatório dos momentos, provavelmente em relação ao ponto O, que é o que possui mais incógnitas. Então, nós não temos forças horizontais. Assim, o AX é necessariamente nulo, porque não há nenhuma força aqui que possa atuar sobre ele. Ou melhor, não há força que ele possa equilibrar. O somatório das forças em Y vai ser AY menos 4 menos 6, que vai dar 10, mais HY, e eu já vou colocar que isso é igual a 10. Depois eu tenho o momento, então eu tenho 2 vezes 4, 4 vezes 6 e 8 vezes HY. Então nós temos aqui que o giro de 4 é negativo, 6 é negativo e o outro é positivo. Então menos, menos e mais. A partir disso, então, nós temos que dividir todo mundo por 4. Eu tenho 2 menos 6 dividido por 2. Não é isso? Isso, menos 2 menos 6 vai dar 8, dividido por 2 vai dar 4. Então, assim eu sei que o HY é igual a 4 kN. Substituindo aqui em cima, a gente vê que o HY é igual a 6 kN. E essa parte está resolvida. Bastante tranquilo, né? Na verdade é muito mais fácil até do que as outras estruturas, porque é pouca coisa para resolver. Só que a coisa complica aqui, né? Logicamente. Então vamos avaliar isso. Eu não tenho aqui uma força atuando, tá? Essa força é nula. Então eu tenho o A. O A atua para cima, então ele vai empurrar o AB para cima. Então o B precisa devolver essa força. Só que ele empurra a estrutura toda. Então o B também atua para cima, até para equilibrar o próprio ponto B que ele colocou para baixo. Então aqui é para cima. E aí D atua de volta na reação. O ponto aqui vai ter que ser resistido para cima, então em todas as direções. Então para cima, para baixo, aqui para baixo, consequentemente aqui atua para baixo, para cima. A ideia é que, entre aspas, a representação de todos os elementos ocorra em compressão. Só que nós vamos ver elementos de força nula aqui. Então percebam que esse elemento aqui, ele é exatamente aquele que nós vimos. Eu tenho 2 barras colineares e uma chegando a ela. Nenhuma força externa atua aqui. Então, provavelmente... E aqui é a mesma coisa, né? Nenhuma força externa atua aqui. Então, provavelmente F e FG vão ser elementos de força nula. E é importante perceber isso para, na hora dos cálculos, não termos nenhuma surpresa. Então, de novo, aquela história. Começamos pelos mais fáceis
E isso precisa acontecer porque senão você vai ter uma quantidade de equações gigantescas. Então, sobre o ponto A, poderíamos começar pelo H também. Nós temos aqui em A, ou melhor, ainda falta uma coisa, né? A gente precisa calcular o ângulo. Então, o ângulo de A... não, ele já deu o ângulo de A. Então, ok. Tenho aqui, então, FAC mais FAB cosseno de 30. Depois eu tenho 6 mais FAB seno de 30. Então, daqui da primeira, a gente tira que FAB vale 12. Na verdade, menos 12, porque seno de 30 é meio, menos 6 vezes 2. Então, FAB é igual a menos 12 kN. Substituindo na de cima, eu tenho menos 12 dividido por 2 vezes raiz de 3. Então, eu tenho menos 6 raiz de 3. Passando para o outro lado, mais 6 raiz de 3. Então, eu tenho que FAC vai ser 6 raiz de 3. E aí, substituindo esse valor, nós vamos ter 10,39 kN. Ok, podemos ir para o ponto C, porque observem que o ponto B vai um monte de incógnita aqui. Então, a partir do ponto C, a gente até consegue subir para o ponto B. Então, C tenho aqui menos FAC mais FCE, só. E depois eu tenho FBC menos 4. Vou até mostrar, eu estou aqui nesse ponto, né? Ponto C. Então, 2 para cima e 2 horizontais. Ou melhor, 2 verticais e 2 horizontais. Então, a partir disso, eu tenho já o valor de FBC, que é igual a 4 kN. E também tenho agora o valor de FCE. E aí eu vou passar a fazer isso daqui, para identificar os que nós já temos. Aqui nós temos o valor de FAC. Então, FAC, ou melhor, FCE é o FAC, é igual a FAC, né? FCE é igual a FAC. Então, ele vai ser 10,39 kN. Às vezes é melhor usar a notação com a raiz, mas enfim, eu já coloquei o valor ali, vamos seguindo. Agora a gente consegue ir para o ponto B. Observe que o ponto E, embora tentador, mas não é a opção do momento. Ele tem muitas variáveis. Então, subimos para o ponto B. No ponto B, nós temos o seguinte. Uma questão de ângulo. Se aqui é 30, se eu traçar uma reta aqui, eu tenho 30 do mesmo jeito. Como eu tenho um triângulo, agora vamos analisar. Ele não deu altura, né? Mas por regularidade dá para supor que as barras são iguais. Ele só cita que é composto por 3 elementos. Mas para não dar a altura, a gente supõe que as barras são iguais. Então eu sei que aqui é 30 também, né? Se aqui eu dividir no meio, eu tenho 30 para cima e 30 para baixo. Então, todos os ângulos aqui vão ser nessa relação de 30. Mas, cortando aqui, se esse é 30, aqui é 90, aqui é 60. Então, precisamos escolher o que nós vamos usar. Mas observe que na dica que ele faz, ele não pega o 60. Ele pega o complemento aqui do lado de fora, né, que é o 30. Então, nós temos o seguinte. Em X, eu tenho FBD cosseno de 30 mais FBE cosseno de 30
menos FAB cosseno de 30. Agora, em Y, eu também tenho 3 forças. Então, eu tenho menos FBC. Na verdade, eu tenho 4 forças. Menos FAB seno de 30. Depois, menos FBE com seno de 30 também. E agora mais FBD seno de 30. Então, ok, com essa quantidade de equações, a gente precisa ver se tem algo que se repete. Porque se não tiver, nós temos aqui um problema. Então, eu tenho FBC. Aqui eu tenho FBC. Eu tenho a FCE, que não está aqui. AB. AB eu tenho aqui. E aqui. Então, já precisa fazer uma substituição. FAB é menos 12. Então, vezes cosseno de 30 vai dar 10,39. E aí, eu vou ter que montar um sistema, então, provavelmente. FBD cosseno de 30 mais FBE também cosseno de 30 vai ser igual a 10,39. Depois eu tenho aqui FBD seno de 30 menos FBE seno de 30. Então, o FAB cosseno de 30, que era o 12, né, vai dar 6. Então, menos FBC, aí vai dar 2. Então, passando para o outro lado, vai ser menos 2. Ok. Então, mas aqui também é negativo, né? Ok, agora então a gente precisa eliminar um dos dois. Então, eu posso multiplicar em cima por seno, embaixo por cosseno e somar. Quando eu fizer isso, eu elimino esses dois. E aí eu tenho então 2 vezes FBD seno de 30 vezes cosseno de 30, que vai ser igual a menos 12,39. Ou melhor, aqui vai ser menos 10,39 seno de 30 menos 2 cosseno de 30. Então agora, dividindo isso por 2 vezes cosseno de 30 vezes seno de 30, isso vai dar 7,99. Então FBD igual a 8. Menos 8. Substituindo na de cima, então tenho menos 8 cosseno de 30 menos 10,39
e dividido por vai dar menos 4. Então, daqui de cima eu vou ter o FBE ou a menos 4 kN. Ok? Então fizemos pontos ABC. O D lá em cima, nós temos o BD. O DE não, nem o DF. São 2. A gente poderia também fazer o ponto H. Vamos tentar o... Vamos fazer o D mesmo. Depois a gente, se não der certo, a gente vai para H. Então eu tenho aqui menos BD mais DF. Depois menos BD, menos DF, menos DE. A partir daqui, então, nós conhecemos FBD, sim. Então, FBD, FBE, DF não, DE também não. Então, ok, da primeira, nós temos que FDF é 4 cosseno de 30 dividido por cosseno de 30. Então, ou melhor, é 8. 8 cosseno de 30 dividido por cosseno de 30, então é o próprio 8, só que vai ficar positivo agora. Seguindo, então, substituindo esse 8 embaixo. O F8 seno de 30, então, menos 8 vai dar o 4. O FDE, eu não sei. O DF a gente descobriu agora, que é 4 também. Então eu vou ter aqui está dando 0. Vamos conferir aqui. É menos 8 dá mais 8, aqui dá menos 8. Agora vai dar certo. Então, DF menos 8 vai dar 4 positivo. E aí o BD, que também é menos 8, vai dar outro 4 positivo. Então 4 mais 4 aqui vai dar 8, passa menos 8. E aí com outro sinal vai ficar também igual a 8. Positivo. Ok. Então agora a gente basicamente fez esse pedaço aqui, ó, da treliça. Para completar, observem que esse DE é esse daqui. Esses aqui eu vou até fazer diferente, ó. A gente conseguiu descobrir isso aqui tudo. Então agora dá para ir para a parte H. Quando eu descobrir H, eu vou pegar esse valor. Aí agora eu consigo fazer o G. O G dá o próprio F. Então ok. E depois eu consigo aqui, a partir do F eu acabo. Então é isso que nós vamos fazer. Então vamos para o H. Eu vou copiar essa imagem. Deixar ela aqui no canto, menorzinho. Não, tem que subir toda hora. Então eu tenho aqui em H duas forças para cima
Então, FFH, seno de 30 mais 4. E ok, isso aqui é igual a zero. E depois eu tenho menos FGH menos FFH, isso aqui cosseno, né? Isso é igual a zero. Então, ok, né? São só essas 4. A partir disso eu sei que FH é 4 dividido por seno de 30, né? E isso vai dar menos 8. Porque eu passo 4 negativo, dividido por seno de 30, é só multiplicar por 2. Substituindo na de cima, esse menos 8, eu vou ter 8 cosseno de 30. Vai dar 6,92. Positivo, passo para o outro lado negativo e fica positivo de novo. Então, FGH é 6,92 kN. Agora, nós podemos ir para o ponto G ou para o ponto H, ou melhor, para o ponto F. Então, o G é mais fácil, observem isso. E pelo G eu descubro o F, algumas partes dele, né? Então, temos o seguinte aqui. FGH menos F é G. E FFG. Então, observem que aqui eu já tenho a resposta. E aí eu descobri o meu primeiro elemento de força nula. Agora, o que sobrou ali foi FGH menos FEG. FGH, nós já sabemos ali de cima que é 6,92. Então, FEG também é 6,92 kN. Isso vai ser positivo mesmo. Agora, então, nós vamos para o ponto F. E no ponto F nós temos várias forças. Então aqui em X eu tenho FFH cosseno de 30 menos FDF cosseno de 30 menos FEF cosseno de 30 igual a zero. Embaixo eu tenho coisas semelhantes. Então o FFH é negativo seno de 30. O FDF é positivo com seno de 30. O FEF também, não, esse é negativo com seno de 30. E eu tenho o FG. Então daqui nós temos FG é G. FG é G, não tem. GH também não tem. FH tenho aqui nos dois. EF com certeza não. E DF com certeza tem. Isso. Então daqui, vou colocar de lembrete aqui embaixo.
FFH é menos 8. FDF também é menos 8. E FFG é 0. Então, com isso, nós podemos resolver qualquer uma delas, porque qualquer uma vai ficar em função apenas de um valor. Aí pensem no seguinte: FFH é menos 8. FDF é menos 8, mas menos vai dar mais. Menos 8 cosseno de 30 mais 8 cosseno de 30 é 0. Então, F é F cosseno de 30. Eu vou até fazer isso, esses dois aqui se anulam. Então, eu tenho que o F é 0. E assim, eu vou até desenhar nessa imagem agora, eu tenho aqui um elemento de força nula. E aqui eu tenho outro. Isso vai ficar legal. Aqui tem força nula. E aqui também. Então, nós vemos dois elementos de força nula nessa estrutura que foram previstos lá no começo. Então, isso facilita um pouco o cálculo. E assim nós vamos terminar nesse semestre o capítulo 6, com poucas coisas. No próximo semestre eu vou ampliar esse capítulo. E aí quem está fazendo agora provavelmente vai rever ainda a treliça na estática 2, então pode utilizar. Então logo vamos para o capítulo 7.